Era uma noite como qualquer outra, e milhões de brasileiros estavam diante da TV, assistindo ao clássico Programa do Ratinho, transmitido para todo o país. O apresentador, conhecido por seu estilo explosivo, irreverente e sem papas na língua, estava pronto para mais uma entrevista polêmica. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. O convidado da noite? Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, um dos nomes mais influentes da nova direita brasileira. Jovem, carismático e conhecido por suas respostas afiadas, Nicolas era um fenômeno nas redes sociais e uma figura que causava reações intensas, amado por muitos e criticado por outros. A produção do programa sabia que esse encontro não seria apenas mais uma entrevista comum. Ratinho é famoso por interromper seus convidados, fazer perguntas diretas e até soltar gritos inesperados no meio do debate. Ele não mede palavras e muitas vezes parte para o confronto, principalmente quando se trata de política. Nos bastidores, a equipe do programa estava atenta. O clima era de expectativa. Havia um sentimento de que aquela entrevista poderia sair do controle a qualquer momento. O próprio Ratinho, com seu jeito teatral, esfregava as mãos e sorria para a produção. Vamos ver se esse menino aguenta o tranco, hein? Hoje eu vou apertar ele. A plateia ria, ansiosa pelo que estava por vir. Mas Nicolas não parecia intimidado. Ele aguardava sua entrada com um sorriso tranquilo, como quem já sabia o que esperar. O deputado estava acostumado com embates políticos, e entrar em um palco de televisão não era nada comparado aos ataques diários que recebia nas redes sociais. Ele sabia que Ratinho tentaria pressioná-lo, e estava preparado para responder à altura. Quando Ratinho anunciou sua chegada, o auditório explodiu em aplausos, misturados com alguns resmungos. Nicolas entrou com passos firmes, vestindo um terno bem alinhado, o cabelo sempre impecável e um olhar confiante. Ratinho o recebeu com seu jeito peculiar, uma mistura de brincadeira e desafio. Rapaz, você é novo demais para ser político. Tinha que estar estudando, namorando. Mas resolveu entrar nessa confusão? A plateia riu. Nicolas pegou o microfone e respondeu com calma. Pois é, Ratinho. Mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Senão a gente deixa o Brasil na mão de gente errada. A resposta foi simples, mas certeira. Parte do auditório aplaudiu imediatamente. Ratinho sorriu, percebendo que Nicolas sabia jogar o jogo. Ele cruzou os braços e mudou para um tom mais sério. A brincadeira tinha acabado. Bom, Nicolas, você fala muito de meritocracia, né? Mas como é que um menino que nasce na favela, sem pai, sem escola boa, sem nada, vai conseguir competir com um filhinho de papai que já nasce com tudo na mão? A entrevista começava com fogo no parquinho. As câmeras focaram no rosto de Nicolas. A plateia murmurava, esperando para ver como ele sairia dessa primeira provocação. E ali, diante de milhões de telespectadores, Nicolas Ferreira estava prestes a transformar aquele programa em um dos debates políticos mais comentados do ano. A tensão era visível no estúdio. Depois da entrada de Nicolas Ferreira e da primeira provocação de Ratinho, o clima no ar mudou. A plateia se ajeitava nas cadeiras, sentindo que aquele debate não seria apenas mais uma conversa política comum. Ratinho, sentado em sua cadeira giratória, inclinou-se para a frente e repetiu sua pergunta, desta vez com mais intensidade. Mas me responde, Nicolas, você fala muito de meritocracia, mas como é que um menino da favela, sem escola boa, sem pai, sem estrutura, vai competir com um playboy que já nasce com tudo na mão? Você acha justo? O auditório murmurou. Algumas pessoas balançavam a cabeça em aprovação. Outras esperavam para ver como Nicolas iria reagir. O deputado sorriu de canto e ajeitou o microfone com calma. Ele sabia que essa pergunta era um dos argumentos clássicos usados contra a direita. Respirou fundo e respondeu. Ratinho, eu entendo essa preocupação. Eu venho de uma realidade simples, sei o que é enfrentar dificuldades. Mas sabe qual é o verdadeiro problema desse menino da favela?
não é a falta de um Estado maior. É o descaso, a corrupção e a má gestão de políticos que, por décadas, se disseram defensores dos pobres, mas encheram os bolsos enquanto deixavam o povo sem educação, sem segurança e sem oportunidades reais. A plateia reagiu. Alguns aplaudiram, outros apenas olharam para Ratinho, esperando sua resposta. Mas o apresentador não ia deixar barato. Ele bateu a mão na mesa e retrucou. Tá, mas espera aí, Nicolas. Quer dizer então que o menino que nasce pobre tem as mesmas chances que um riquinho? Você está me dizendo que se ele trabalhar muito, ele vai chegar no mesmo lugar? Nicolas manteve o olhar firme e respondeu sem hesitar. Ratinho, não sou ingênuo. Sei que a vida é difícil para quem nasce na pobreza. Mas qual é a solução? Criar um Estado gigantesco que controla tudo e dá esmola para o pobre só para mantê-lo na miséria? Ou garantir que ele tenha segurança, liberdade e oportunidade para crescer por conta própria? O auditório ficou dividido. Alguns aplaudiram de imediato, outros murmuraram. Ratinho percebeu que Nicolas não ia cair fácil e decidiu pegar mais pesado. Ele se levantou da cadeira, apontou o dedo para Nicolas e soltou. Mas e os programas sociais, Nicolas? Você defende um governo que corta benefícios do povo. Como que esse menino da favela vai crescer sem um Bolsa Família, sem um auxílio? A plateia gritou em aprovação dessa vez. Esse era um golpe forte. Ratinho havia tocado em um dos temas mais sensíveis da política brasileira. Nicolas esperou alguns segundos antes de responder. O silêncio no estúdio era total. Então, com a mesma calma de antes, ele olhou para Ratinho e disse: Ratinho, o problema do Brasil não é a falta de programas sociais. O problema é que esses programas viraram uma prisão, uma dependência forçada. O governo da esquerda nunca quis acabar com a pobreza. Ele quis manter o pobre refém, dependente, para garantir voto. Bum! A plateia reagiu novamente. Metade do auditório aplaudia de pé, enquanto a outra metade murmurava, sem saber como rebater. Ratinho cruzou os braços e sorriu. Ele percebeu que Nicolas estava preparado, mas ele ainda tinha mais cartas na manga. Tá certo, Nicolas. Mas e o povo que tá na rua? O cara que não tem nada? Esse cara não precisa de ajuda? Nicolas deu um leve sorriso, como quem já esperava essa pergunta. Claro que precisa, Ratinho. Mas o que ele precisa não é de um Estado assistencialista que só dá esmola e o mantém preso na miséria. O que ele precisa é de um governo que invista na segurança, que incentive o empreendedorismo, que reduza impostos para que mais empresas contratem pessoas. Porque no final das contas, ninguém quer viver de migalha do governo. O povo quer dignidade. A plateia foi à loucura. Dessa vez, os aplausos foram ainda mais intensos. Ratinho olhou para os lados, percebeu que Nicolas estava dominando o debate e rapidamente tentou mudar o foco. Ele apontou para a câmera e disse: Olha, eu sei que esse assunto é polêmico. Então, quero saber da nossa audiência. E aí, quem tá certo? Manda mensagem pra gente. Mas o público na internet já estava reagindo. O Twitter começava a bombar com cortes do debate. O estúdio estava pegando fogo. Nicolas Ferreira havia acabado de rebater as primeiras perguntas de Ratinho com firmeza e sem hesitação. O apresentador percebeu que sua tática inicial de pressionar com o tema da desigualdade não funcionou tão bem quanto esperava. Mas se tem uma coisa que Ratinho sabe fazer, é mudar o jogo. Ele respirou fundo, girou na cadeira, olhou para a plateia e então voltou-se para Nicolas com um sorriso maroto, do tipo que indicava que agora o tom da conversa ia mudar. Tá certo, Nicolas, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você vive falando contra a corrupção, né? Vive falando de moralidade, transparência? Mas e os escândalos envolvendo políticos da sua base? Você realmente acha que esse governo representa uma mudança? Bum! A plateia reagiu forte. Algumas pessoas começaram a gritar em apoio a Ratinho, outras esperaram para ver como Nicolas responderia. Era um golpe inteligente. Se Nicolas criticasse a corrupção, teria que admitir que havia problemas dentro do seu próprio campo político.
Se tentasse defender demais, poderia parecer conivente com erros do governo. Mas Nicholas apenas sorriu, como se já esperasse essa pergunta. Ele ajeitou o microfone, respirou fundo e respondeu: Ratinho, eu sou contra a corrupção, não importa de onde venha. Se houver alguém no nosso campo que tenha cometido crimes, eu sou o primeiro a exigir punição. Mas me diz uma coisa, por que a mídia e os grandes comunicadores não têm essa mesma energia para cobrar o governo Lula? A plateia ficou em silêncio por um segundo. Ratinho arregalou os olhos. Nicholas continuou. O governo atual tem ministros condenados, políticos que já foram presos e voltaram para o poder como se nada tivesse acontecido. A esquerda vive falando em justiça, mas protege corruptos quando é conveniente. Agora, eu te pergunto, por que essa indignação toda só aparece quando é do nosso lado? A plateia explodiu em aplausos. Ratinho coçou a cabeça. Ele percebeu que Nicholas estava virando a narrativa contra ele. Mas ele não ia desistir tão fácil. Ele apontou o dedo para Nicholas e aumentou o tom. Tá, mas você não acha que esse governo deveria dar o exemplo? Se vocês estão dizendo que querem mudar o Brasil, não deveriam ser os primeiros a garantir que não tem corrupto por perto? Nicholas inclinou-se para a frente, pegou o microfone e respondeu com tranquilidade. Com certeza, Ratinho. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Quem é que voltou ao poder com o apoio da mídia, mesmo depois de ter sido condenado? Quem foi solto e teve sua ficha limpa por manobra política? Quem aparelhou as instituições para se proteger? Então me diz, quem deveria dar o exemplo primeiro? Bum! O silêncio foi cortante. Ratinho respirou fundo, percebeu que estava encurralado e mudou de assunto rapidamente. Ele olhou para a produção do programa, recebeu um sinal e partiu para uma nova pergunta. Vamos falar de democracia então, Nicholas. Muita gente acha que seu discurso contra instituições é perigoso. Você não acha que isso incentiva atitudes antidemocráticas? A plateia aplaudiu essa pergunta, como se esperasse que dessa vez Nicholas fosse se complicar. Mas o deputado apenas sorriu e respondeu sem hesitação. Democracia não significa submissão cega, Ratinho. O verdadeiro perigo é quando um único grupo domina as instituições e silencia qualquer oposição. O que estamos vivendo hoje não é democracia. É um sistema que se protege, que persegue adversários e impede o debate. Isso, sim, é uma ameaça à liberdade. A plateia reagiu com aplausos misturados a murmúrios. Ratinho olhou para os lados, cruzou os braços e riu. Rapaz, você é bom, viu? Mas eu ainda tenho umas cartas na manga. O apresentador percebeu que não podia ganhar de Nicholas no argumento. Então, resolveu partir para a provocação pura e simples. Percebeu que suas tentativas anteriores de pressionar Nicholas não deram certo. O deputado respondia com segurança, virava o jogo e ainda ganhava o apoio de parte da plateia. Era hora de testar outra estratégia. Ele respirou fundo, se levantou da cadeira, ajeitou o paletó e lançou um novo ataque, agora focado em um dos temas mais sensíveis da atualidade. Tá bom, Nicholas. Você fala muito de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans? Ou de um negro periférico? Ou de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discurso meritocrático. A plateia aplaudiu de imediato. Ratinho sabia que essa era uma questão delicada. Muitos políticos evitavam responder diretamente, com medo de serem acusados de preconceito. Mas Nicholas não hesitou. Ele pegou o microfone e respondeu com calma e firmeza. Ratinho, o problema da esquerda é sempre dividir as pessoas em caixinhas. Eu acredito no indivíduo, não em rótulos. O morador de rua não precisa de um Estado assistencialista. Ele precisa de segurança e oportunidade para conseguir um emprego sem ser refém do crime. O jovem negro da periferia precisa de liberdade econômica para empreender, não de esmola governamental. A plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiram, outros murmuraram, sem saber exatamente como rebater. Ratinho tentou interromper, mas Nicholas continuou.
E sobre as mulheres trans, Ratinho, eu respeito todas as pessoas. Mas eu não aceito que ideologias sejam empurradas à força na sociedade, obrigando todos a aceitarem verdades impostas. Liberdade é poder discordar sem ser censurado. Aplausos e gritos tomaram conta do auditório. Ratinho passou a mão no rosto, coçou a cabeça e percebeu que, mais uma vez, Nicolas tinha virado o jogo. Mas ele ainda não ia desistir. Certo, Nicolas. Mas e a violência no Brasil? Você apoia armar a população, mesmo com os assassinatos aumentando? A plateia murmurou e aplaudiu a provocação. Essa era uma questão difícil. Muitos políticos evitavam entrar nesse assunto porque sabiam que a opinião pública era altamente dividida. Mas Nicolas Ferreira não hesitou. Ele pegou o microfone, deu um leve sorriso e respondeu com firmeza. Engraçado, Ratinho. Você quer culpar as armas legais, mas ignora que os países mais armados do mundo são também os mais seguros. Sabe qual é o verdadeiro problema? O crime está solto porque governos de esquerda passaram anos sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Aplausos de um grupo da plateia. Ratinho percebeu que Nicolas estava preparado e tentou interromper, mas o deputado continuou. O Brasil tem um sistema que protege o criminoso e abandona o cidadão de bem. Eu prefiro um cidadão armado do que um bandido solto. O problema não é quem quer se defender. O problema é um Estado fraco que não prende quem deve ser preso. Dessa vez, o auditório explodiu em reações. Uns aplaudiam de pé, outros vaiavam. O clima estava fervendo. Ratinho percebeu que o debate já estava fugindo do seu controle. Ele respirou fundo e olhou para a produção do programa, buscando uma saída. Ele precisava encerrar aquilo de alguma forma. Olha, já falamos muito de política. Agora vamos encerrar com uma mensagem de união. Mas Nicolas não deixaria barato. União de verdade, Ratinho, mas sem censura e sem narrativas forçadas. O Brasil precisa de liberdade, não de manipulação. A plateia foi à loucura. E assim, a entrevista se encaminhava para o seu impactante desfecho final. A plateia murmurou e aplaudiu a provocação. Essa era uma questão difícil. Muitos políticos evitavam entrar nesse assunto porque sabiam que a opinião pública era altamente dividida. Mas Nicolas Ferreira não hesitou. Ele pegou o microfone, deu um leve sorriso e respondeu com firmeza. Engraçado, Ratinho. Você quer culpar as armas legais, mas ignora que os países mais armados do mundo são também os mais seguros. Sabe qual é o verdadeiro problema? O crime está solto porque governos de esquerda passaram anos sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Aplausos de um grupo da plateia. Ratinho percebeu que Nicolas estava preparado e tentou interromper, mas o deputado continuou. O Brasil tem um sistema que protege o criminoso e abandona o cidadão de bem. Eu prefiro um cidadão armado do que um bandido solto. O problema não é quem quer se defender. O problema é um Estado fraco que não prende quem deve ser preso. Dessa vez, o auditório explodiu em reações. Uns aplaudiam de pé, outros vaiavam. O clima estava fervendo. Ratinho percebeu que o debate já estava fugindo do seu controle. Ele respirou fundo e olhou para a produção do programa, buscando uma saída. Ele precisava encerrar aquilo de alguma forma. Olha, já falamos muito de política. Agora vamos encerrar com uma mensagem de união. Mas Nicolas não deixaria barato. União de verdade, Ratinho, mas sem censura e sem narrativas forçadas. O Brasil precisa de liberdade, não de manipulação. A plateia foi à loucura. E assim, a entrevista se encaminhava para o seu impactante desfecho final.